Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais um culto na presença do Senhor, que nós estamos aqui para adorar o nosso Deus. E vamos começar esse culto meditando um pouquinho na palavra. Não precisa abrir a sua Bíblia, mas eu vou compartilhar com os irmãos lá no livro de Salmos. Depois, se você quiser, um salmo até que grande, tem 40 versículos, é o salmo de número 37, amém? O salmo número 37, eu vou ler 3 versículos, 4 versículos aqui para os irmãos. O primeiro diz assim, no versículo 7, do salmo 37: Descansa no Senhor e espera nele, não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. O versículo 16 diz assim: mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. E no versículo 39 diz assim: vem do Senhor a salvação dos justos, Ele é a fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Amém? Irmãos, a palavra do Senhor diz para nós descansarmos no Senhor e esperarmos nele. Amém? Às vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o ímpio que prospera, né? E a Bíblia diz, olha como estava falando com minha esposa, olha como, né, Deus, ele sabe de tudo, né? Ele vê, ele sabe que muitos justos estariam talvez passando por momentos difíceis, teriam pouco, e o Senhor, ele fala: não te irrites por causa do homem que prospera, mas vale um pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. O Senhor, vem dele, está escrito aqui, a nossa salvação. Nós temos muito mais riquezas do que esse mundo pode nos dar. A palavra do Senhor é a nossa riqueza, a salvação que o Senhor nos deu é a nossa riqueza. Amém? Então que nós possamos, irmãos, nos alegrar no Senhor, nos alegrar na salvação do Senhor, em nome de Jesus. Porque tudo que nós temos nessa vida, o que nós viemos a ter, é passageiro. Nós sabemos disso, né? Passa muito rápido. Nós temos que trabalhar, conquistar, viver, né? Temos que sonhar, mas nunca esquecer que a nossa riqueza está lá em cima, está no céu, não está aqui nessa terra. Amém? Vamos então fazer uma oração? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar a Deus nessa noite. Senhor meu Deus, amado, querido e eterno Pai, estamos aqui mais um domingo diante da sua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento. Te agradecemos, ó Deus, por essa palavra. E meu Deus, nós estamos aqui reunidos em teu nome, Jesus, para te adorar, para te louvar nessa noite, Senhor. Nós queremos buscar do Senhor, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar de bênçãos espirituais nessa noite. Que o Senhor venha derramar sobre nós, ó Pai, oh meu Deus, o perdão. Que o Senhor venha derramar sobre cada vida, Senhor, a salvação. Que o Senhor venha derramar sobre os nossos corações, Deus, um renovo. Meu Deus, que o Senhor venha derramar sobre as nossas vidas a paz do Senhor, que excede todo entendimento, como diz na sua palavra. O Senhor é aquele que cuida de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, ó Pai. Do Senhor vem a nossa salvação. Aleluia, Jesus. O Senhor tem preparado para nós muito mais do que esse mundo pode nos oferecer, muito mais riquezas do que esse mundo pode nos dar, Senhor. Do Senhor vem todas as coisas. Que nós possamos confiar no Senhor, pois o Senhor sempre tem cuidado de nós. O Senhor sempre tem preparado o melhor para nós. O Senhor sempre tem se mostrado presente em todos os momentos. O Senhor é o nosso socorro bem presente. O Senhor é tudo que nós temos, é a nossa fortaleza, Senhor. E que nós possamos confiar e esperar no Senhor, ó Deus. Que possamos olhar para Ti e não, Senhor, olhar para as coisas deste mundo, Senhor. Mas que possamos ter o nosso olhar principal para o Senhor. Pois o Senhor é o nosso Deus. E é no Senhor que nós queremos colocar toda a nossa confiança, Pai, todos os dias da nossa vida, Senhor. Nós queremos Te louvar de todo o nosso coração e Te adorar, Senhor. Pois do Senhor vem a nossa salvação.
salvação. Aleluia, Jesus. Oh, Senhor, receba nessa noite toda a oração. Oh, Deus, receba nessa noite todo o louvor que é dado a Ti, pois somente Tu és digno, Senhor. E que o Senhor venha nos responder, que o Senhor venha falar aos nossos corações, e que o Senhor venha derramar mais da Sua presença sobre as nossas vidas. Que o Seu Espírito Santo venha agir com liberdade em nosso meio, e que o Senhor venha manifestar aqui o Seu poder, ó Deus, é o que nós te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E queremos te louvar de todo o nosso coração, Senhor. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Estamos seguros do Senhor, ó Deus. Queremos louvar e adorar a Ti, ó Deus. Agora o Senhor, nessa noite, Ele está aqui te ouvindo, e com certeza Ele vai te responder também. Aleluia, Jesus.
Deus. Oh Deus, toda santidade, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos renovar, nos purificar nessa noite, Pai. No nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor. Vamos louvar esse hino da harpa e declarar que o nosso Deus, Ele vive. Em nome de Jesus, quero ouvir você louvar e adorar esse Deus maravilhoso, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado pra perdoar, pra me salvar. Na cruz Só o Senhor sabe, Pai. Só o Senhor conhece. Só o Senhor sonda os nossos pensamentos, ó Deus. Só o Senhor sabe, ó Deus, de todas as coisas. Então, meu Deus, venha nos abençoar nessa noite com a sua santa palavra. E que ela venha, Deus, ser para nós nessa noite como um alimento para a nossa alma. Que ela
ela venha nos revigorar, que ela venha nos trazer o avivamento que precisamos nessa noite, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos que o Senhor nesta noite venha falar com cada um de nós, ó Pai, venha nos mostrar o teu caminho, a tua palavra, Pai, que o Senhor tem em cada coração, a palavra que o Senhor tem para entregar a cada um, a palavra que o Senhor tem para nos guiar. Venha nos mostrar, Pai, venha nos ensinar, venha nos conduzir, pois precisamos, ó Deus, precisamos entender qual é o plano do Senhor para cada um de nós, qual é a vontade, Pai, que o Senhor tem para cada um. Nós sabemos que o Senhor tem um plano comum para a igreja, que é a salvação, mas o Senhor tem um plano específico para cada um também. Fale com cada um de nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Boa noite, tudo bem? Pode se assentar os irmãos, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Que bom que os irmãos vieram aí hoje, né, na casa de Deus. Esse culto, ele é gravado, né, ele não é ao vivo, ele é gravado, e depois a gente coloca no canal da igreja. Nós temos um canal no YouTube, temos um canal no Facebook também. Confesso que no Facebook a gente não está tão mais como nós estávamos antes presentes, né? Estamos mais no YouTube, bastante vídeo gravado lá, bastante culto, né? Amém? Irmãos, vamos abrir a Bíblia? Vamos lá? 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, lá no Novo Testamento, podem abrir com calma. Se tiver dúvida, tem que ir lá no índice, né, da Bíblia, tem um sumário lá, tem o nome do livro e qual é a página que está. A Bíblia é o livro dos livros, né, irmãos? Aqui é um livro que contém livros, né? E hoje nós vamos ler aqui uma carta que foi escrita do apóstolo Paulo para um dos seus, né, para o seu auxiliar, Timóteo. Então, 1 Timóteo capítulo 4. Irmãos, todos nós sabemos, né, que o apóstolo Paulo, ele foi um apóstolo e ele iniciou muitas igrejas, né? Ele abriu muitas igrejas e ensinou o seu povo, o povo de Deus, né, a estar presente na igreja. Então nós queremos que nós precisamos estar presente na igreja. Já começo dizendo o seguinte, irmãos: existe uma onda muito moderna hoje, muito contemporânea, né, nos dias de hoje, que vai mostrar que você não precisa estar numa igreja. Nós não cremos nisso, irmãos. Por que nós não cremos? Primeiro porque Jesus, né, a palavra mostra que Jesus, ele é a cabeça da igreja, né, ele é a cabeça do corpo. E o corpo, irmãos, é uma união, é uma ligação entre os membros. E nós somos os membros, e Jesus é a cabeça de tudo isso, irmãos. E olha só, no início da igreja, muitas pessoas, irmãos, foram perseguidas e até morreram por estar numa igreja, né? O livro de Atos mostra isso, que a igreja foi perseguida, muitos foram maltratados. Ora, se eles, irmãos, estavam numa igreja, por que a gente não precisa hoje de uma igreja, né? O que mudou? Não mudou nada da época dos apóstolos para hoje. E a nossa igreja, as igrejas, elas têm que ser o modelo da igreja primitiva, irmãos. Senão alguma coisa está fora aí, e aí a gente corre risco aí de podemos vacilar a essa altura do campeonato. E nós queremos nisso, irmãos. Então esse Timóteo aqui, ele foi um auxiliar do apóstolo Paulo, e ele era um jovem pastor, e o apóstolo Paulo levantou ele como pastor e deu instruções para ele, e essas instruções nós temos em mãos aqui agora, que é o que a gente vai ler. Então essa carta para Timóteo, irmãos, é uma carta que vai alertar esse jovem pastor para os perigos e os cuidados que deve se ter numa igreja. E é muito importante para nós as instruções que iremos ler aqui. Vamos fazer a leitura então? 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Olha só, irmãos: mas o Espírito expressamente, né, claramente
diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha isso, irmãos. Então olha só, pessoal, muitos, aí vão se apostatar. O que é apostatar, irmãos? É estar na fé, é estar servindo a Jesus e desviar e mudar totalmente o caminho, mudar totalmente a doutrina, o ensino bíblico. Isso é apostatar. E eu vou ler o 2 aqui também para colaborar com o versículo 1. Olha o 2: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, nesse versículo 1 e 2 aqui, Paulo ele vai escrever o seguinte para o Timóteo: fala, olha, muitos vão se desviar da fé, muitos vão dar ouvido a doutrinas de demônios. Olha isso, irmãos. E ele coloca em atenção a igreja. Irmãos, o problema, vou dizer aqui, o problema não é o mundo lá fora com seus erros. Isso não tem problema para a gente, porque nós já sabemos que o mundo é um local de perdição, irmãos. Essa que é a verdade. Jesus veio para salvar a humanidade, mas nós sabemos que aqueles que rejeitam, o Filho de Deus, a Jesus Cristo, esses, irmãos, serão condenados. Esses serão condenados por Ele. Então o mundo, ele precisa rapidamente, de uma forma assim expressa, muito rapidamente se converter a Jesus, porque a humanidade caminha para a perdição, salvo aqueles que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses estão protegidos pelo poder de Deus. E o grande problema então não é o mundo e nem o que o mundo faz lá fora. Então o grande problema é o que acontece dentro da igreja, irmãos. É aqui que está a questão. É isso que o apóstolo Paulo está preocupado escrevendo para Timóteo. Então cuidado com aqueles que estão dentro da igreja, cuidado com o que a igreja vai fazer a partir de agora. Então, irmãos, a nossa doutrina, o ensino de uma igreja bíblica, uma igreja cristã, tem que estar o quê? Pautada no Evangelho, irmãos, assim, rigorosamente, muito assim, próximo de tudo aquilo que foi ensinado. E nós temos que buscar entender, estudar o que eles fizeram para a gente tentar fazer igual, irmãos. E eu digo tentar por quê? Porque eu acho que, por exemplo, se eu olho para mim, irmãos, eu tenho muito caminho ainda para chegar perto desses daqui. Então tento a cada dia me aproximar do que eles fizeram, porque eu acho que eu tenho muito que melhorar ainda. E eu acho que todos nós temos esse sentimento, nós temos que desenvolver mais, nós temos que evangelizar mais, nós temos que pregar mais, nós temos que estar mais presente na casa de Deus e assim por diante. Mas o mais importante, irmãos, de tudo, antes de nós ganharmos o mundo para Jesus, sabe? Antes de nós pregarmos para a cidade de Mauá inteira, para o Brasil inteiro, antes de tudo isso, nós temos que olhar como está a nossa caminhada com Jesus. Se nós estamos firmes com Jesus, se nós estamos vivendo a doutrina da fé, é servir a Deus, estar firme com Deus. Isso é o mais importante, irmãos. Vocês vão se lembrar daquele versículo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Irmãos, então já pensou? A pessoa vai lá, ela prega num estádio lotado, ganha ali, muitas pessoas aceitam Jesus, e já pensou aquela pessoa não está bem com Deus? Hoje, irmãos, existem muitos artistas da fé, muitos atores da fé, irmãos, muitos, e engana muitas pessoas. Isso é uma verdade, irmãos, isso é uma verdade. Se uma pessoa, para estar, irmãos, realmente sendo enviada por Deus para estar representando Jesus, ela tem que estar vivendo exatamente o que a Bíblia ensina, irmãos. E nunca um novo ensino, nunca algo que desvie a pessoa daquilo que a Bíblia deixou. Hoje, irmãos, as coisas estão tão graves que as pessoas, elas querem o quê? Elas querem alterar a Bíblia, elas querem modificar a Bíblia. Vamos tirar um versículo, vamos colocar outro, e lá no livro de Apocalipse a Bíblia alerta que maldito é aquele que acrescentar ou retirar ou modificar uma vírgula dessa palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, foi inspirada pelo poder de Deus, pelo Espírito Santo,
aqueles que a escreveram. E isso aqui é algo selado por Deus, e não é brincadeira. Se fosse algo do homem, certamente já teria se acabado. Pode ter a certeza que a Bíblia hoje não existiria mais, já teria dado um fim de tantas perseguições, mas é algo protegido e guardado por Deus. Então quem toca, irmãos? Ninguém consegue, mas eles querem de toda forma mudar a palavra. Porque imagina, irmãos, se um dia eles conseguirem dominar o que está escrito aqui, dominar essa palavra tem poder, eles conquistam o mundo inteiro, eles conquistam o mundo. Tem até um filme, né? Não sei se os irmãos assistiram, o livro de Eli. O livro de Eli, vou resumir aqui, não vou contar inteiro não, mas tem lá o Eli, que é o profeta, né? E ele tem a única Bíblia daquela época. Então o mundo teve um cenário apocalíptico, né? Teve uma explosão lá, algumas coisas aconteceram e algumas pessoas viveram. Mas o Eli, que é o profeta ali, ele tem a única Bíblia. E um grande homem poderoso que quer dominar a humanidade, ele quer essa Bíblia que está com ele. Então ele começa a perseguir esse homem aí guiado por Deus, né? Aí chama o livro de Eli, o livro é a Bíblia. E aí, irmãos, por quê? Porque o homem do mal lá, o poderoso, ele quer a Bíblia, porque ele fala, a Bíblia vai dominar a humanidade. Eu quero que as pessoas, a verdade é essa, eu não quero que as pessoas conheçam o que está escrito aqui. E lá na frente o Eli consegue ir fugindo lá, né? Enfim. E o objetivo qual é? É fazer o que? A impressão da Bíblia. É pegar o livro que ele tem, multiplicar em diversos livros, como nós temos aqui, né? Diversas Bíblias, e entregar a verdade para a humanidade. Então a Bíblia é perseguida, irmãos. Então, olha só, irmãos, a pessoa que está no mundo, ela não quer o Evangelho, mas nós que estamos na igreja, nós queremos. E aí, já pensou se dentro da igreja, o perigo é esse, dentro da igreja as pessoas estão se perdendo, as pessoas não estão ouvindo a verdade, irmãos. Isso é muito perigoso. Então o perigo, irmãos, não está lá fora. Olha que coisa, o perigo começa a estar onde? Aqui dentro. Já pensou, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado para não desviarmos da palavra. E isso encaixa na nossa vida pessoal também, né? Tudo bem, eu venho para a igreja maravilhosa, a palavra está na Bíblia, mas e a minha vida lá fora? Está pautada na palavra? Precisa estar também. Então quer dizer, irmãos, o Evangelho, pessoal, não é fácil, né? Jesus disse, quem quer me seguir, ser o meu discípulo, né? Tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, aí você vem me seguir. Você vê, irmãos, é uma luta diária, é uma luta. Então já começa por aí. Se a oferta para você é um mundo de facilidade, já começa a ter que acender essa luzinha de alerta aí. Opa, que vida fácil que é essa, que nenhum apóstolo viveu. Nenhum apóstolo de Cristo viveu esse mundo maravilhoso, irmãos. Vai ver como eles morreram, vai ver as perseguições, os profetas na lei, não foi fácil. Agora para a gente é apresentado o quê? Uma vida às vezes muito fácil, e não é verdade, irmãos. Nós estamos vivendo o que nós queremos ser no final dos tempos, irmãos. Nós temos sinais que mostram isso, não é verdade? Nós não sabemos o dia e a hora, mas, irmãos, quando a gente olha para a árvore, a gente sabe quando ela vai dar o fruto. Jesus disse isso. Então se aproxime, irmãos, à volta do nosso Salvador, para levar a igreja, né? E a igreja, irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, terão pessoas no mundo inteiro salvas, amém? Para a glória de Deus. Então outro problema que as pessoas ensinam também é que só uma igreja vai para o céu. Então quando uma igreja se coloca como a única detentora da salvação, ali já tem, irmãos, um grande erro teológico, doutrinário, já é algo complicado também. Como que uma igreja, irmãos, porque é necessário estar numa igreja, sim, mas, irmãos, quem vai salvar é Jesus, e não é a placa da igreja, é aí que está. Então nós temos que entender isso, e as pessoas, elas vão se confundindo com as interpretações. Eu não sei porquê, irmãos, que alguém vem e diz que só a doutrina dele que vai para o céu. Não existe, e geralmente quem fala isso é uma doutrina contrária do que está aqui, porque a doutrina que está aqui não coloca uma igreja como detentora da salvação, mas coloca o Evangelho, o caminho para a salvação, porque a palavra é o próprio Cristo. Então nós temos que entender, irmãos, para não sermos enganados no final dos tempos. Então vamos lá, vamos seguir aqui, ó, versículo 3. Então
diz assim, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos, né, ou dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Versículo 4: porque toda a criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Então, irmãos, aqui a orientação é a seguinte, o Timóteo, vai ter pessoas ensinando aí, vai ter judeus ensinando que tem que comer só um tipo de alimento. Vocês não podem se alimentar de nada diferente do que o alimento de judeu, porque senão vai contaminar o povo. E isso não é verdade, irmãos. Não é verdade. Então, claro que nós somos a favor de uma boa alimentação, mas olha, entenda bem, tem igrejas que se pegam nisso, na alimentação para salvar alguém. Irmãos, não é a alimentação que vai te salvar. Não é, para ser salvo tem que ser o arroz, feijão e salada. Se comer carne já não é bíblico, irmãos. Não é bíblico. E aí começa a colocar condições extra-bíblicas para salvar a pessoa. Irmãos, que sacrifício é esse que nós temos que fazer? O único sacrifício foi feito na cruz, irmãos. Aí a pessoa ela pensa assim: para eu ser salvo agora, para eu ter a cura, eu preciso andar de joelho, eu preciso ir daqui. As pessoas vão, tem muitas pessoas que vão, com todo respeito, irmão, mas muitas pessoas vão lá para Aparecida do Norte para pagar uma promessa ou para pedir alguma coisa. Irmãos, você acha que Deus vai aceitar algum sacrifício? Claro que não, irmãos. O verdadeiro sacrifício foi feito na cruz. Qual sacrifício fora daquele vai ser comparado com aquele? Nenhum. Deus não aceita mais nenhum sacrifício. Aí lá no livro de Samuel, o profeta Samuel, ele fala claramente, né, que mais agrada a Deus obedecer do que o que, irmãos? Do que sacrificar. Eu vou me sacrificar, não vai nem ser aceito. O que Deus quer é obediência. É isso, essa é a essência da palavra. É isso que eu tenho que fazer para ser abençoado? Meu Deus do céu, obedecer a palavra, irmãos. É isso, é obediência. E tomar cuidado, irmãos, com muitas coisas que estão aí fora, né? Ensinando, que eu digo assim, coisa aí fora, porque hoje nós temos a internet, e hoje existem muitos pregadores da internet. Eu não sou contra, eu acho que a internet está chegando em lugares que, por exemplo, a gente não pode ir. Por exemplo, você pode ir lá no Japão essa semana evangelizar? Nós não podemos, mas a internet pode. Olha que bênção. Então a internet é muito perigosa, mas, irmãos, é a permissão de Deus para chegar no mundo inteiro. Mas aí surge aí alguns oportunistas que vão pregar e querer pastorear a pessoa de uma forma que às vezes não está na Bíblia. E o povo de Deus não pode ser enganado, irmãos. Nós temos que entender, irmãos, sabe, o que é a essência da palavra. O que é que Deus quer de nós, que é um coração puro. É isso. É um coração puro e sincero. Vamos fazer a leitura aqui, versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Muito bem, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Irmãos, esse versículo é poderoso. Então, fuja das fábulas. O que é a fábula, irmãos? São as histórias contadas para alegrar o coração do povo. Então, olha só, ninguém quer vir para a igreja para receber uma palavra, por exemplo, de repreensão. Ninguém quer, eu também não quero, irmãos. Você quer ser repreendido? Ninguém quer, irmãos. Mas olha que interessante, a palavra de Deus ensina que a repreensão faz bem para o Filho de Deus. Porque a pessoa que é repreendida pelo Pai, que é Deus, significa o quê? Que o Pai a ama. Deus repreende quem Ele ama. Ora, então é bom ser repreendido pela palavra de Deus. Mas ninguém quer. A gente quer o quê, irmãos? A gente gosta do quê? De fábulas. Por exemplo, você, meu irmão, você vai ser um sucesso na tua vida. Não que isso seja errado, mas não podemos viver disso, irmãos. É errado comer um lanche às vezes? Claro que não, mas vai viver de lanche para ver se faz bem. É errado comer um doce? Não, vai viver só de doce. Nós não podemos viver só de fábulas, irmãos, né? E às vezes tem uma palavra de Deus para levantar a pessoa, claro que tem, mas
você não pode só querer exaltar seu ego, né? E às vezes a gente quer, eu quero. O culto bom é quando eu vou para a igreja e tem fábulas lá, e tem palavras que só me alegram, e todo domingo a mesma coisa. Irmãos, e aonde fica a reflexão da sua vida? Aonde fica o teu fortalecimento em Cristo? E outra coisa, quando você enfrentar uma luta, meu irmão, minha irmã, quem vai te sustentar não são as fábulas. Quando você enfrentar uma luta mesmo, é a palavra de Deus que vai te manter de pé. E a palavra de Deus, ela vem como, irmãos? Vem através daquele culto onde você é repreendido, onde é aquela palavra que você não queria ouvir, mas você ouve. É como o alimento mesmo, né? A palavra de Deus é igualzinho ao alimento. O alimento bom, irmãos, é aquele arroz e feijão, aquela carne bem feita, né? Aquela comida gostosa, o básico. Mas só é o arroz e feijão de novo? Mas é isso que faz você crescer. É isso que te fez crescer ao longo da vida, né? E quando você tira um pouco essa comida, logo você sente falta, você fala, tô com saudade do meu arroz e feijão. Não é isso, irmão? Uma vez a gente foi viajar lá para o Nordeste, aí não tinha feijão, né, Tamara? Aí as crianças, não tinha as crianças, só tinha a Gabi, né? A Gabi já está com falta do feijão, a gente já queria o feijão. Aí tivemos que procurar um lugar para comer o feijão. Quer dizer, a gente não consegue ficar fora, irmãos, do básico, né? Então, o que a gente quer hoje? Hoje as pessoas, elas querem que a comida, que a pregação, que o culto seja algo moderno. Não, mas tem que modernizar isso aqui, pastor, tem que mudar isso aqui, tem que mudar tudo. Irmãos, mas por que mudar? Se a gente está no modelo, vamos dizer assim, que os apóstolos criaram, irmãos. Então tem que tomar cuidado em modernizar muitas coisas. E não estou dizendo, irmão, sabe, que a gente não pode ter um culto diferente lá, pode, às vezes a gente pode fazer sim, alguma coisa diferenciada, tudo bem, mas muita modernidade, às vezes, tem que tomar cuidado para não fugir da palavra. Se não fugir da palavra, tudo bem. Mas se começar a fugir, irmãos, não podemos, porque nós seremos julgados pelo que está aqui. Eu posso até mudar a palavra, o jeito aqui, não, isso aqui não é isso não, isso aqui não serve. Eu até posso mudar do jeito que eu quero aqui, vamos fazer diferente, mas ninguém vai fugir desse julgamento aqui. Porque a gente pode achar que está mudando alguma coisa, mas Deus, ele vai julgar naquilo que ele deixou escrito. E aí, irmãos, seremos julgados um dia. Então nós temos que viver, irmãos, como verdadeiros cristãos, como a igreja viveu, as pessoas viveram, porque elas, irmãos, vou dizer uma coisa aqui, elas não desistiam na hora da luta, sabe? Hoje, irmãos, tem muito crente desanimado, tem muito crente se apostatando, né? Se apostatou, cadê a pessoa? Se apostatou, quer dizer, meu Deus, como as pessoas conseguem sair, irmãos, de um caminho perfeito de Cristo, né? O caminho do Evangelho, da Palavra, elas conseguem buscar coisas totalmente diferentes, né? E às vezes até religiões diferentes. Cuidado, meu irmão, com religiões diferentes, com religiões que começam a colocar diante de você coisas que não são bíblicas para ser salvo. Vou dizer o que tem por aí. Você tem que crer nesse profeta. Se você não crer em tal profeta, você não tem salvação, porque Deus falou com esse profeta. Irmão, esse profeta veio 2000 anos depois de Cristo, e o que Cristo deixou para a gente está aqui, pessoal. Agora, como que se levanta uma pessoa agora dizendo isso, dizendo, não, eu sou o novo profeta? Não é, irmãos. Será que o povo não está enxergando isso? Nós temos que entender que não é, irmãos. Então, quando a pessoa já se coloca como o novo mensageiro, já é complicado, irmãos. Já é complicado, porque vai ver a pregação do apóstolo Paulo, vai ver a pregação dos apóstolos da Bíblia, dos profetas, irmãos, era pura humildade. Eles nunca se colocavam como, não, eu sou o mensageiro aqui, nunca, irmãos, sempre humilde. E até o apóstolo Paulo teve a coragem aqui de relatar, né, que quando ele foi orar a Deus por algo, né, o espinho na carne, que os irmãos já ouviram, Deus falou, olha, ô Paulo, a minha graça te basta, se contente com a minha graça. Quer dizer, e ele na hora ele entendeu que foi um recado de Deus, o repreendendo, que era para ele suportar aquela luta, lidar com aquilo, porque Deus permite momentos na nossa vida, irmãos, momentos difíceis. E aí, se nós estamos vivendo de fábulas, irmãos, a gente só vai murmurar, a gente só vai reclamar, a gente vai achar que o problema está em todo mundo.
mas é porque está faltando o quê? O alimento, irmãos. O arroz e o feijão, um alimento precioso, simples como ele é, que é o Evangelho. É o Evangelho, não inventar nada. É só viver o Evangelho, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos seguir aqui a história. Em nome de Jesus, glória a Deus. Aqui tem um versículo interessante, versículo 8, ó. Porque o exercício físico, o exercício corporal, para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e de que há de vir. Então olha só, muita atenção. Aí tem gente que ensina o seguinte: não tem igreja que ensina isso. Você não pode praticar nenhuma atividade física, porque está escrito na Bíblia. Não está escrito que você não pode. Está dizendo o quê? Que tem pouco proveito. Proveito para o corpo tem muito proveito, né, irmãos? Para a saúde. Você vai no médico, o médico vai falar o quê? Pratica uma atividade física? Não, começa a caminhar então. Começa a praticar alguma coisa. Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é o seguinte, irmãos, olha só. Que para as questões espirituais, você não vai precisar, irmãos, ter um corpo sarado. Para você ir para o céu, você não precisa ter o seu peso. Nossa, vamos tirar o IMC. Se você não tiver o IMC no normal, infelizmente você não vai para o céu. Não é isso, né, irmãos? Então pode ficar despreocupado. Agora posso comer à vontade. Aí é o outro lado, né? Então, por um lado, tem gente que vai dizer, não pratica nada. Por outro lado, a pessoa ela vai o quê? Colocar uma condição para ser salva, que é a atividade física. Então, estou dizendo que tem igreja que faz isso, irmãos. Olha, se você não tiver, e tem pessoas que são até perseguidas, que eu sei, dentro dessa igreja que é muito grande aqui no Brasil, né? Se você não tiver o peso ideal, eles prezam muita alimentação. Para ser salvo, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está deixando claro, não é o alimento que vai salvar. Eu quero, sabe o que é que eu como carne de porco? Irmãos, não vai te impedir de ser salvo. Não, mas eu prefiro não comer. Ótimo, mas você não tem o direito de julgar quem come também. Agora eu entendo, irmãos, eu tenho meu gosto, os irmãos têm o gosto de vocês. Nem tudo eu quero comer. Por exemplo, camarão. Tem gente que ama, eu não consigo comer, não gosto, né? Mas aí não tem nada demais. Quem come vai te ir para o céu. Aí a pessoa fala, mas é que o camarão, ele é como se fosse, o povo fala, né? O porco do mar. Ele vai lá e come. Só que o camarão de hoje, irmãos, ele é tratado, até onde eu sei, em cativeiro, com ração. Então não é aquele que é pescado lá. Quer dizer, irmãos, não vai impedir a pessoa de ir para o céu. Então, tem gente que fala, não, vamos viver só pelo físico. E tem outros que falam, olha, o físico não vale para nada, esquece isso daí. Pode pesar aí 300 quilos que não tem problema. Qual é a orientação bíblica? O equilíbrio e a coerência, irmãos. Nem 8, nem 80. Eu tenho que ter uma preocupação com o corpo, mais cedo ou mais tarde você vai ter. Porque na hora que você procurar um médico, o médico vai te cobrar de alguma forma. Você vai ter que se preocupar. Mas para as questões espirituais, você não pode ficar agora, enquanto tiver o corpo perfeito, e muitos buscam o corpo perfeito. É besteira, irmãos. Besteira. É isso. Então olha só como que a gente tem que entender o que realmente a palavra está dizendo. Versículo 9: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Claro. Então, o que ele está dizendo aqui, irmãos? Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Isso é uma verdade, irmãos. Todo aquele que buscar Deus, aceitar Jesus, será salvo. Glória a Deus. Senão não faria nem sentido nós estarmos aqui, né? Nós cremos na salvação, que todos podem alcançar a salvação em Cristo. Agora, muitos estão rejeitando Jesus, irmãos. Muitos estão rejeitando. Muitos estão, sabe? E nós temos um papel, nós temos um chamado, irmãos, que é orar pela nossa família. Como que a nossa família vai ser salva, irmãos? Através da nossa oração. É o que nós podemos fazer. Você não consegue forçar uma pessoa a vir para a igreja. Não é nem bom fazer isso, irmão. Então muitas pessoas que se converteram, elas falavam, eu ficava com raiva, eu ficava me forçando, você tem que ir para a igreja. Irmãos, ora por essa pessoa. Ora por essa pessoa. É assim que ela vai se converter. E tem tantos testemunhos. Eu me lembro de um testemunho que eu ouvi há mais de 20 anos atrás. Uma mulher falou, olha, meu marido bebia, era um homem
difícil, mas orou por ele, eu não sei, ela orou uma vida por ele, orou uns 20 anos para esse homem, e ele se converteu. Aí ela falava, eu lembro que ela falou, faz tempo já esse testemunho, mas ela dizia, olha, ele vinha para casa dele, eu dava banho nele. Quer dizer, ela teve, irmãos, não é fácil, eu sei que não é fácil, não estou aqui para julgar ninguém que não faz isso, não, porque não é fácil, mas essa mulher, ela teve um propósito em Deus, irmãos. Ela falou, vou orar por esse homem, vou ganhar esse homem para Jesus, é o meu marido, e deu certo, irmãos. Deus abençoou, mas 20 anos, eu não sei se não lembro se foi 15 ou 20 anos, mas cerca disso, que ela falou que orou por ele. Irmãos, não é fácil, né? É uma vida orando. Quer dizer, você vê como que nós temos que persistir na oração? E aí eu fico pensando, né? Tem pastores hoje que defendem o quê? Que você largue fácil. Se não, se fosse para alguns, não largue esse homem. Para outros você vai falar, não sei. Então quer dizer, nós precisamos da instrução de um pastor às vezes. Mas mais que isso, irmãos, o véu, a Bíblia diz que o véu do tempo se rasgou. Nós temos que entender o que Deus está falando para nós. Isso é muito importante também. Amém? Glória a Deus. Versículo 11. Manda essas coisas e ensina-as. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja o exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Glória a Deus. Versículo 13. Persiste em ler a palavra, né? Exortar e ensinar, até que eu vá aí com vocês. Então, olha a instrução, irmãos. Persista no que? Em ler a palavra. O que mais? Em exortar e ensinar. Irmãos, não pode faltar um ensinamento da palavra. Um bom culto é o culto onde tem ensinamento da palavra. Por quê? É bom ter o milagre? Faz parte. Milagre faz parte, é bom. Mas não pode faltar o ensinamento. Jesus, irmãos, ele ficava horas, sentava lá no monte das oliveiras, estava ensinando, por hora, ensinando. Olha que interessante. Ensinava. Por quê? Porque é o ensino que nos sustenta, irmãos. O momento do ensino da palavra é o momento que nós estamos nos alimentando. E é o momento que você está ficando forte, recuperando as forças. Então não pode faltar. Não pode. Então por isso, irmãos, que você vê a igreja passa 100 anos aqui na terra e o modelo de culto não muda, né? Por quê? Porque não pode faltar um ensino. Não, agora a gente vai fazer só louvor, não vai ter mais, 5 minutos de palavra, 2 horas e meia de louvor, não vai dar certo, irmãos. Você pode fazer, vamos fazer um culto isso? Um dia você até pode fazer, um culto especial, beleza, mas esse modelo não vai sobreviver por muito tempo não, porque é o oposto. Você tem que ter o louvor, mas você tem que ter um momento que o povo vai se alimentar. Qual o momento do povo se alimentar? É o momento da palavra. Não pode tirar isso, irmãos. Não pode tirar. Pois bem, vamos encerrar aqui. Versículo 14. Olha só, agora Deus vai falar com muita gente, hein? Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero, ou do pastor, ou do obreiro, enfim. Então olha só, irmãos, meu Deus, Deus tem o que? Um dom. Deus nos deu o dom, né? Deus nos deu, para você entender melhor, um chamado. Então você não pode desprezar. Quer dizer, o que é desprezar? É não fazer, é não cumprir, né? Então nós temos que cumprir o dom que Deus nos deu. E nós temos dons, irmãos. Então alguns têm o dom de pregar, tem dom. Outros têm dom, irmãos, de evangelizar. Outros têm um dom de ensinar, enfim, tem diversos dons, louvar e por aí vai. Irmãos, nós não podemos deixar de cumprir, amém? Agora, como que eu descubro o meu dom? Como que eu descubro? Bom, Deus vai tocar no seu coração, com o passar do tempo Deus fala o que Ele quer de você. Ó, Deus vai te chamando, Deus vai colocando desejo em você. E aí, olha que interessante aqui, ó. O dom de Deus é dado por profecia. O que é a profecia aqui? É a palavra. Então na palavra de Deus você vai encontrar, por exemplo, olha,
eu encontrei o apóstolo Paulo aqui, ele era um grande pregador, um homem que ensinava. É interessante, eu sinto que é isso que eu quero, quer dizer, é a profecia de Deus para você, né? E aí vai acontecer o que, irmãos? Tem que acontecer a imposição de mãos do presbítero da igreja, para que você seja, para que você tenha aí, vamos dizer assim, o teu chamado completo. É o que está escrito aqui. Os presbíteros, né, os apóstolos, antes de enviar os missionários, né, eles oravam, eles colocavam as mãos e pediam a bênção de Deus. E aí as pessoas iam, faziam a obra e dava certo. Amém? Deus tem um chamado para cada um de nós, irmãos. E eu estava meditando hoje a outra passagem que nós não vamos ler agora, mas falando sobre o corpo de Cristo. E lá dizia o seguinte, que ninguém é mais importante que o outro, irmãos. Quer dizer, dizia lá a questão do pé, né? O pé, irmãos, ele tem a sua função no corpo. A mão tem uma outra função. Agora eu pergunto, irmãos, em nome de Jesus, irmãos, está muito fácil de entender isso, né? A Bíblia é autoexplicativa. Ninguém, irmãos, a pessoa, se não tiver a mão, vai fazer falta. Se não tiver o pé, vai fazer. Tudo tem a sua importância. E aí o cabeça é Jesus, irmãos. Você entende que ninguém é maior, porque o único maior é o cabeça, né? O que pensa é o Senhor Jesus, e nós somos só servos do nosso Deus. Amém? E aí, irmãos, é isso que nós temos que entender. Para isso nós somos chamados, para fortalecer a casa de Deus, a igreja. Nós temos um chamado de Deus, nós temos um propósito de Deus em nossas vidas, nós devemos cumprir, e isso que é importante. Vamos encerrar aqui, versículo 15: medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Agora, para a gente fechar, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Que coisa linda, irmãos. Então aqui é uma promessa de salvação. Se você fizer o que está escrito aqui, você vai ser salvo. Isso é muito importante, irmãos. É importante. O nosso objetivo é ser salvo, pessoal. Sabe? É triste quando uma pessoa vai para uma igreja para ficar rica, por exemplo. Eu quero ser rico, então eu vou ir para o culto. Não é o lugar para você, irmãos. Deus, ele pode te enriquecer, sim. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu penso comigo, irmãos, que não é uma preocupação de Deus ficar enriquecendo. Nós, por exemplo, vamos pegar o rei Davi. O rei Davi era o menor da casa. Ele ficou muito rico, e Deus que deu para ele. Tudo bem. Agora, o que eu não posso é o quê? Viver buscando isso. Não, eu tenho que ficar rico. E outra coisa, se eu não ficar rico, é um sinal que eu não sou de Deus. Pelo amor de Deus, irmãos. Pelo amor de Deus. Se a pessoa, você ir para uma igreja, eu disse, você tem que ser rico, porque senão você não anda com Deus. Irmãos, me mostra a riqueza do apóstolo Paulo. A Bíblia diz, irmãos, o apóstolo Paulo escreveu que os últimos dias da vida dele, ele morava numa casa alugada. Vocês já viram isso na Bíblia? Casa alugada? Nunca viram? Não acredito, irmãos. Ele morava numa casa alugada. Apóstolo Paulo. Pois é. Os apóstolos, os profetas, irmãos, vai ver onde eles moravam. Então você não precisa morar numa mansão para você ser de Deus, não. Você não precisa ter o melhor carro para você ser de Deus, não, irmãos. Talvez você está andando de a pé aí, se é de Deus, você é salvo. Você tem que entender isso, irmãos. A salvação não são bens materiais, pelo contrário. Jesus disse assim: seja rico, juntais tesouro no céu. Muito cuidado. Também você não precisa, então agora minha vida tem que ser uma vida de miséria. Nada disso. Porque Jesus ensina que Ele nos dá o pão de cada dia. Ponto. É isso. Não é uma vida miserável, não. Pelo contrário. É uma vida próspera, farta, em nome de Jesus. Mas, irmãos, não se compara com outros. Não, porque o outro tem, preciso ter. Não faça isso. Porque o outro canta com um agudo afinadíssimo. Agora o meu tem. Não. Então não precisa ser igual ao outro. Não, porque a igreja ali, olha, a igreja é lotada. A sua igreja tem que ser. Nada disso, irmãos. Nada disso. Irmãos, olha só, para pessoas ter um chamado,
é pregar para milhões. Aí Deus vem, chama uma pessoa e fala assim: ó, você tem um grande chamado, você vai lá para Manaus, você vai lá para o Acre, que é mais longe ainda, você vai ficar lá 10 anos, você vai pregar todos os dias, você vai ganhar um índio para mim, um só. Aí a pessoa fala: mas que grande chamado é esse? Pregar 10 anos não ganhar um? Não é grande chamado para o homem, mas é para Deus, irmãos. Mas a gente quer o quê? Não, eu quero pregar na televisão, quero pregar no estádio lotado. Irmãos, às vezes não é isso que Deus tem para você, não é isso que Deus tem para mim. Nós temos que aprender a servir mais, irmãos, a servir mais. Amém? Mas eu queria, sabe, ter uma vida diferente. Irmãos, você vai ter alegria em ter a vida que Deus tem para você. Amém? Então é isso. Persevere nessas coisas, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. Convidar a igreja para fechar os olhos. Vamos orar, Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, nós vamos buscar o Senhor, Pai. Nós queremos nos fortalecer em Ti. Irmãos, nesse momento vai bater cansaço em você, vai bater uma preguiça, porque orar é uma luta, irmãos. É normal. Não se sinta mais fraco do que o outro porque você está cansado para orar. Não, isso é normal. Certa vez o Senhor Jesus chamou seus discípulos para interceder por 1 hora. Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus disse: será que nem por 1 hora vocês conseguem suportar a oração? Será que é tão difícil assim orar? Orar é uma luta, mas é necessário. É uma arma que Deus nos deu para que nós possamos vencer a nossa carne, vencer as lutas através da oração. Então comece a orar, comece a buscar a Deus nesse momento e a pedir para Deus te mostrar o caminho que Ele tem para você, o chamado que Ele tem para você, o plano que Ele tem para você. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor nos capacite, Pai, que o Senhor nos fortaleça. Nós queremos sair daqui hoje fortalecidos, ó Pai, firmes na Tua palavra, firmes no Evangelho, Senhor, em nome de Jesus. Venha nos fortalecer, venha nos ajudar, querido Deus. Nós precisamos de Ti, nós precisamos do Senhor, Pai. Fortaleça esse irmão, fortaleça essa irmã, Pai, em nome de Jesus. Abram as portas que estão fechadas, ó Pai. Fortaleça aquele que está desanimado, que estava chateado, triste por algum motivo. Meu Deus, a Tua palavra é renovo, a Tua palavra é o pão que nos alimenta. Então, meu Pai, nós temos que sair daqui hoje saciados, fortalecidos, renovados, em nome de Jesus, ó Pai. Toque nesse momento em cada coração, toca nesse momento em cada vida, meu Pai. Abra as portas que estavam fechadas, ó Pai. Coloque de pé aquele que estava para baixo, que estava angustiado, triste. Ó Deus, e traga o renovo em cada vida. Traga o Teu fortalecimento em cada coração. Meu Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Louvado seja o Senhor, em nome do Senhor Jesus. Busque a Deus. Busque a Deus de todo o coração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós precisamos do Senhor, Pai. Nesse momento nós intercedemos, ó Pai, oramos pela nossa família. Irmãos, ore pela tua família, seja coluna na sua casa e ore pela tua família. Ore pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus filhos, pelos teus irmãos, pelo teu marido, tua esposa, pelo seu tio, por aquela pessoa que está distante. Ore por ela, a sua oração é poderosa. A sua oração, ela tem todo sentido. É isso que Deus quer de nós. Essa é a verdadeira fé. Nós muitas das vezes nos colocamos com facilidade para falar mal de uma pessoa, para murmurar, para reclamar, mas para orar é difícil, dá um trabalho. Mas Deus nos chama nesta noite para orarmos mais, para reclamarmos menos e nos fortalecer no Senhor. Meu Pai, abençoe aquela pessoa que está distante, aquela pessoa que está com o coração duro, aquela pessoa que não quer te servir, não quer vir para a igreja, não quer
quer, aquela pessoa que talvez está, meu Pai, no leito de um hospital, enferma, visita essa pessoa nesse momento, meu Pai. O Senhor tem todo o poder, o Senhor tem o poder, meu Pai. A tua palavra é santa e pode curar essa pessoa. Oh Deus, nós colocamos tudo em tuas mãos, porque sabemos que o teu plano é perfeito, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, visita cada pessoa, é o que nós te pedimos, Pai. Leve o teu fortalecimento, é o que nós te pedimos, ó Senhor, em nome do Senhor Jesus, ó Deus. Glórias nós te damos, ó Pai, em nome de Jesus. Abençoe a todos, Senhor, abençoe. Louvado seja o teu santo nome. Fortaleça cada irmão que está aqui, Pai, cada pessoa que é corpo da tua igreja, Pai, que é membro, ó Deus. Oh Pai, nós nos fortalecemos em Ti. Tu és poderoso, Senhor. Tu és poderoso para operar um milagre, Pai, em cada vida, em cada casa. Em nome de Jesus, Tu és poderoso. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha, Pai. Ninguém. Tu és maravilhoso, Tu és fiel, Pai. E nós vivemos essa fé no Senhor. Nós cremos que, ó Deus, nós sairemos daqui renovados, restaurados, Pai. Ó Deus, pedimos que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos. Senta um pouquinho em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Antes da gente passar para a parte final, deixa eu ler aqui com os irmãos. Abra aí comigo rapidinho. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28. Atos divisa com Romanos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Atos capítulo 28. Atos capítulo 28, versículo 30. Atos 28, versículo 30. Vou voltar aqui na casa alugada, irmãos, para encerrar, tá bom? Atos 28, 30. Encontraram aí? Diz assim, ó. Atos 28. Espera todo mundo encontrar, tá bom? Atos 28, versículo 30. Esse livro de Atos, irmãos, não foi o apóstolo Paulo que escreveu, viu? Foi o Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas. Ele foi um discípulo, né? Ele andou ali ajudando Paulo e ele escreveu esse livro de Atos. Versículo 30, ó. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que era alugada, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, com toda a coragem, né? Sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então a casa era alugada, que coisa, né, irmãos? Amém? Então agora vocês já sabem que tem na Bíblia aí, o apóstolo Paulo morou de aluguel, tá bom? Pronto, então não pode ter casa própria? Pode ter casa própria também, mas não quer dizer que quem tem casa própria está mais salvo que quem não tem. Não tem nada a ver, irmãos. Tá certo? Amém? Irmãos, Deus abençoe a vida dos irmãos, tá bom? Deus abençoe por vocês terem vindo à igreja hoje. Deus abençoe a semana de vocês. E eu vou convidar a igreja para fazer mais uma oração. Vamos colocar de pé em nome de Jesus? Fazer uma oração para a gente encerrar. Amém? Amém. Glória a Deus. Mas eu tenho um testemunho para contar. Quer contar um testemunho? Glória a Deus. Eita, tem testemunho aí, irmão. Isso é coisa grande pelo jeito, hein? Na verdade, irmãos, é um testemunho. Quer ver a fone, não? Precisava não. Eu tenho tentado já há cerca de 1 ano, um pouco mais de 1 ano, eu estava precisando tirar uma certificação, né? E eu vim estudando, prestei a prova no ano passado, prestei esse ano e não passava, né? E glória a Deus, quinta-feira eu fiz a prova, passei, né? E foi 1 ano de estudos, eu até orando a Deus, falei, meu Deus, me ajuda, tenha misericórdia de mim, que eu não aguento mais estudar. E estudei de madrugada, enfim, fim de semana, falava até com meu marido às vezes, né? O tempo que eu tenho, eu estou estudando. Às vezes as crianças ali no pé, eu ali ouvindo, estudando. Graças a Deus era uma certificação que eu precisava para o meu trabalho, né? Senão eu ia ter que
posteriormente deixar o cargo que eu estava para ir para um outro cargo sem essa certificação. Mas Deus teve misericórdia, me abençoou, me deu calma na hora da prova, porque né, são 3 horas de prova aqui e é difícil, né? A gente fica nervosa, fica ansiosa, mas Deus me deu tranquilidade, tudo correu bem, para a glória de Deus. Eu passei na quinta-feira, estou muito feliz por isso, irmãos, e agradecendo a Deus, tá? Em nome de Jesus. Amém? Deus é maravilhoso, né, irmão? Amém? As crianças estão. Eu fico, irmãos, quando eu vejo criança, eu fico pensando em Jesus, porque Jesus pregava lá no deserto. Irmãos, e deserto não é um lugar, vamos combinar, não é um lugar protegido, ou tá frio ou tá muito quente. Geralmente tá quente, né? Então, durante o dia, e você acha que as crianças, irmãos, gente, é muita mulher, as crianças ficavam como lá? Às vezes faziam uma oração, elas dormiam e ele pregava. Nada, irmão, ficava acordada. Era tudo normal, uma vida normal. Então imagina Jesus, e a paciência de Jesus. Você nunca vê na Bíblia Jesus, criança, né? Jesus amava as crianças, né? Nós temos que aprender com Jesus, irmão. Amém? Vamos fazer oração para encerrar então? Vamos fechar os olhos? Querido Deus, nós te agradecemos pelo culto de hoje. Pai, muito obrigado por cada vida aqui presente. Obrigado, Pai, pela palavra, pelos louvores, orações, pelo testemunho, Pai, que glorificou o teu nome. Meu Deus, que o seu povo, a sua igreja, venha ter muitos testemunhos para contar, meu Pai. Muitos livramentos, muita vitória, muito sucesso, Pai. Que o teu povo venha ser um povo muito abençoado. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Nos leve em segurança para casa, nos dê uma semana abençoada. Guarde o teu povo, guarde a família do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. Deus abençoe a todos. Quem trouxe uma oferta, dízimo, fica à vontade para colocar aqui na caixinha. Hoje o Isaac derrubou e quebrou